De conversa boa, todo mundo quer participar. O antagonista também. Nossa equipe recebe convidados especiais para um bate-papo leve e divertido sobre as experiências de cada um. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir. Salve, salve, eu sou Felipe Moura Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast OA. Lembrando que semana passada não teve por causa da minha sinusite, mas eu já estou bem. A gravação que a gente ia fazer foi adiada, é essa mesmo que você está assistindo agora. Lembrando que tem um episódio novo toda segunda-feira às 19h30 no canal de YouTube de O Antagonista. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui presencialmente, como é costume do podcast OA, o Ricardo Taurizano, que sabe tudo a respeito de Santo Agostinho. A gente não gosta da palavra especialista, que foi banalizada aí na imprensa, mas ele é profundo conhecedor da vida e da obra desse que é uma inspiração para o novo Papa, o Papa Leão XIV, que no seu primeiro discurso já se disse um filho de Santo Agostinho. Então vamos esclarecer o que isso significa, se é que a gente pode dizer assim. Ricardo, bem-vindo. Bem-vindo, é um prazer, uma honra estar aqui com você, Felipe, com os nossos amigos antagonistas, espectadores, e estamos aí, vamos falar desse gênio Santo Agostinho, vamos falar exatamente da riqueza da sua obra. Eu não conheço tanto quanto você, mas conheço um bocadinho. Estudei em colégio agostiniano e estudei depois a obra de Santo Agostinho. Tudo que eu aprendi, aliás, foi mais fora do colégio. E escrevi um artigo depois que o Papa foi eleito, que é por que um Papa agostiniano é bom para o Brasil. Porque é bom para o Brasil um Papa agostiniano. Claro que é uma impressão inicial, é uma torcida para que ele justamente aplique certas concepções agostinianas e principalmente o combate ao maniqueísmo, que é abordado ali no meu artigo, já que o Santo Agostinho combatia. E antes de fazer a primeira pergunta, só quero mostrar aqui essa obra maravilhosa que está disponibilizada na frente de vocês. O Livre-Arbítrio é o livro 1, tem o 2, tem o 3, aqui tudo do Ricardo Taurizano sobre a obra de Santo Agostinho. Ainda tem esse aqui sobre a retórica, também baseado na obra de Agostinho de Hipona. E tem um outro livro que é o mais recente sobre um autor misterioso. Mas vocês estão aí, a gente ainda vai falar a respeito disso. Esses três aqui pela Realizações, do nosso querido Edson, a quem eu mando um grande abraço. Então, o novo Papa é filho de Santo Agostinho. Como é que você contextualiza inicialmente vida e obra de Santo Agostinho para quem é totalmente leigo? Agostinho ele se converte ao cristianismo, na verdade não ao cristianismo, à Igreja Católica, ao catolicismo, porque diz ele nas próprias confissões, que é um relato da sua conversão posterior, quando ele já era bispo praticamente, em 395, entre 395 e 340, que ele escreve a famosa obra Confissões. Então é alguém olhando para trás e vai narrar os eventos que aconteceram 10 anos antes da sua conversão com os olhos, obviamente, olhos de uma pessoa que já está profundamente ligado às coisas da igreja. Isso já com mais de 30 anos. Já com mais de 30 anos. E então ele se converte depois de ter passado quase 10 anos no maniqueísmo, por ter passado pelo ceticismo da nova academia, ou seja, descrença total de qualquer possibilidade de apreensão da verdade, por ter sido neoplatônico brevemente quando esteve em Milão, antes de ter sido batizado por Santo Ambrósio. Então, ele tem uma vida aparentemente acidentada intelectualmente, mas não riquíssima, exatamente porque ele passou por todas essas coisas. E a sua experiência no maniqueísmo obrigou, porque ele converteu amigos e familiares ao maniqueísmo, ele levou muitos ao maniqueísmo. Então, ele se sentiu na obrigação de trazê-los de volta para o caminho que ele achava que naquele momento era o certo. Então ele vai escrever uma parte inicial da sua obra, que, por exemplo, cujo auge é o Livre-Arbítrio. Essa obra aqui é um diálogo escrito em 3 partes, que foi traduzido e comentado. Então tem a tradução, tem o texto original e a tradução, onde ele vai comentar temas que os maniqueus tratavam de uma maneira perigosa, do modo dele entender. Por exemplo, o que eles diziam? Que Deus era o autor do mal. Havia um mal natural, o universo estava dividido entre 2 potências antagônicas, e havia um mal natural que era associado pelos maniqueus, que era um sincretismo entre filosofias indo-irânicas, neoplatonismo, cristianismo. Então eles associavam o Deus do Velho Testamento
a um Deus mau. E e Jesus, o Deus do Novo Testamento, é um Deus misericordioso. Eles repudiavam o Velho Testamento e queriam exaltar apenas o Novo Testamento, o Deus misericordioso. Só um parêntese, vamos lembrar que esse é o maniqueísmo original, é a seita ali criada pelo profeta Manis, se fala? Mané, os romanos falavam Mani, mas de uma maneira os maniqueus também, os latinos também falavam isso. Os maniqueus são os seguidores, os adeptos da... Sim, o nome dele em latim também aparece grafado como Manicaios, também aparece. Então, que é uma visão de bondade absoluta versus maldade absoluta, de luz contra a escuridão, mas de uma maneira muito binária, que é o que a gente vê hoje no debate público, inclusive. Sim, uma maneira binária, e isso trazia consequências importantes. Perguntas que eram lançadas, né? Ele mesmo fazia, ele fez essas perguntas para os maniqueus enquanto ele era maniqueu, e eles o enrolaram. Eles prometeram respostas que nunca deram. E, obviamente, o sapato fica pequeno, ele foi crescendo intelectualmente, se desenvolvendo, as respostas não vinham e ele teve que encontrar um outro caminho. O ceticismo ajudou ele a fazer essa faxina mental, se libertando de algumas concepções maniqueístas, e o neoplatonismo ajudou a ele sair, se desprender do materialismo. Ele era material. Ele era uma pessoa que acreditava que até o espírito, Deus, era tudo massa, era tudo matéria. Era uma concepção que parece estranha para a gente hoje, mas era uma concepção estoica, era uma concepção que predominava no mundo antigo, na elite romana. E então o neoplatonismo já é relacionado a Platão. Então, Platão, depois Plotino. Ele recebe o platonismo já filtrado por Plotino e por Porfírio, que foi um seguidor de Plotino, que reuniu a obra de Plotino, que organizou os tratados chamados Enéadas de Plotino. Então, Agostinho pega isso já por via indireta, e o neoplatonismo ele vai permitir que Agostinho enxergue que existe uma realidade espiritual que vai além da matéria, que Deus não pode ser circunscrito apenas aos 5 sentidos e não pode ser circunscrito apenas a conceitos que sejam limitados racionalmente. Então ele vai abrir uma janela para o inefável, o desconhecido, o impronunciável, um mistério que ele vai encontrar ao longo de toda a sua carreira. Apesar de ter sido um teólogo considerado catafático, vamos dizer assim, ao contrário de Dionísio, que era apofático, que acreditava que de Deus você não pode falar nada, só pode conhecer o que ele não é, o que ele é, você não conhece. Agostinho acreditava que, como pregador, ele era obrigado a falar de Deus. Eu preciso falar. Eu não sei o que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Nada do que eu fale é suficiente, nada será suficiente, mas é necessário pregar, porque se eu não pregar, ele dizia, como Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu não pregar, como as pessoas vão saber? Como que elas vão se aproximar? Então é preciso tentar, de alguma maneira, essa aproximação. Tentar, então, inclusive, expressar aquilo que é imaterial, aquilo que é abstrato, sem dúvida, aquilo que é mais difícil, justamente, de expressar. E nisso a sua formação retórica ajudou muito, porque Exato. ele foi obrigado a expandir os limites da língua latina, que ele faz nas confissões de maneira brilhante, genial, expandindo, escrevendo um latim que até então é inaudito, até então ninguém jamais tinha expresso daquela maneira, tentando dizer o indizível, não é? Que é o tema da enigma do espelho, da retórica do silêncio. Eu tento mostrar como Agostinho exprime aquilo que é inexprimível através dos recursos retóricos, tentando falar de Deus, tentando dizer Deus, não é? O que obviamente ele reconhece que é uma tarefa inglória, mas é necessária. O livre-arbítrio combate o maniqueísmo, principalmente a história de que Deus seja a causa do mal. Tal história. No livro 1, na primeira parte, chega-se à conclusão que o ser humano é responsável pelo mal, porque ele tem o livre-arbítrio, ele recebeu a liberdade de agir. Tá certo. Só constatando que livre-arbítrio é uma obra de Santo Agostinho, é uma obra de cerca de 100 páginas. É uma obra de 100 e poucas páginas que está sendo comentada, dividida em 3 livros. Certo. Por que em 3 livros? Porque na antiguidade eram rolos de papiro e o que cabia no rolo era o que as pessoas podiam carregar. Então, o que você conseguia carregar, o que cabia no rolo, se chamava de livro. Então, por isso 3 livros, porque obviamente não cabia tudo num rolo. A partir do momento que começam a usar o pergaminho, aí você tem o códice, você já pode costurar e carregar mais conteúdo. Então, mas a divisão permaneceu, a divisão cultural permanece em livros. Então, são 3 partes, vamos dizer assim, 3 grandes partes, mas que foram escritos em épocas distintas. Então, assim, a grande pergunta que fica e que afasta muitas pessoas, inclusive da fé em Deus até hoje, é se existe tanto mal no mundo, não é?
Como que você pode conciliar isso com a existência de Deus? Como é que pode Deus existir e ser bom, ser tão... Como os maniqueus resolviam isso? Eu quero ver você responder isso em um podcast. Isso precisa de milhares de páginas. Eu gastei 1.700 páginas para explicar o que Agostinho tentou explicar em 130. Mas esse é o desafio do podcast, fazer os convidados responderem em 1 hora as perguntas mais difíceis. Ao contrário do dualismo maniqueu, para Agostinho só existia um Deus, uma fonte de todo o bem. E tudo que Deus faz é bom. Tudo que ele faz é bom. O livre-arbítrio da vontade é um bem, porque foi dado por Deus. Tudo que Deus faz é bom. Até o diabo é bom, porque foi criado por Deus. Ele se afastou de Deus. Então, o mal é o afastamento de Deus. Em poucas palavras, seria isso. Ele vai repetir esse conceito de várias maneiras possíveis. Mas é o afastamento de Deus. Quando você usa a sua vontade de maneira errada, o que seria de maneira errada? Quando você quer algo que você deveria, ou ama algo, querer e amar são conceitos muito próximos para Agostinho, não é? Então, quando você ama alguma coisa que você deveria usar e não amar como um fim em si mesmo, em vez de usá-la como um instrumento para chegar nesse fim, você está usando mal a sua vontade. Esse mau uso da vontade afasta, acaba corrompendo a vontade do seu fim determinado por Deus, que é o bem. Qual é o único fim em si mesmo para Agostinho? É Deus. Deus é o fim em si mesmo. Todo o resto é instrumento para chegar a Deus, vamos dizer assim. Essa é uma crítica que se faz. Até a amizade, por exemplo, seria: você deve amar as pessoas, não usá-las para chegar a Deus, mas sabendo que Deus é o fim. Você deve amá-las tendo Deus por fim. O amor que você tem pelos seres humanos deve ter sempre Deus por fim, para que vocês estejam juntos, contemplando Deus face a face, vamos dizer assim, num futuro, que seria depois desta vida. Então, eu não sei se a pergunta inicial com relação ao Papa, não é? Foi essa a pergunta inicial. Sim, a gente colocou Santo Agostinho no contexto do Papa Leão. Se declarar um filho dele. As imagens de Agostinho sempre têm um coração em chamas, não é? Em cima de um livro, porque é um erudito, uma pessoa extremamente inteligente, que usou toda a sua linguagem, tendo dois objetivos. Tudo que Agostinho escreveu, e ele falou isso no início da sua carreira, numa obra chamada Solilóquios. Ele falou assim, é um diálogo. Solilóquios é um diálogo entre ele e a razão. A razão pergunta: mas o que você quer conhecer? 2 coisas que eu quero apenas: conhecer a alma e conhecer Deus. Não dá para conhecer a alma sem conhecer Deus, e não dá para conhecer Deus sem conhecer a alma. Eu preciso conhecer as 2 coisas. E ele vai chegar à conclusão que você precisa... O jeito de conhecer Deus é mergulhando no interior da alma. Dizem que é o pai da interioridade, não é? Enfim, um conceito que depois vai se desdobrar. Não vem ao caso aqui, porque senão precisaríamos mais de um podcast para falar disso. Então, assim, ele é um filósofo do amor, mas ao mesmo tempo é um filósofo da inteligência. É o filósofo da unidade, acima de tudo. Por quê? Uma das heresias, não apenas a primeira, que na verdade é considerada uma heresia, o maniqueísmo, mas a segunda, o donatismo, não é uma heresia, era um cisma, uma divisão, contra as quais ele lutou, essas duas, o maniqueísmo e o donatismo. No fim das contas, pregavam divisão. O maniqueísmo, divisão das vontades, divisão das divindades, divisão dos caminhos, ou seja, você tem 2 lados, o mundo se divide em 2 partes, num conflito eterno entre o bem e o mal. E os donatistas, de certa maneira, também dividiram a igreja, e ele lutou muito contra isso, não é? Eles diziam que apenas os puros é que poderiam fazer parte da igreja. Agostinho era muito sábio. Quem é que pode garantir que uma pessoa é pura? Só Deus é que pode garantir. Então, eles queriam que todos os que tivessem entregues as escrituras, na última perseguição de Diocleciano no finzinho do século III, início do IV, que todos esses padres, todos esses bispos, esses que tiveram batizado na igreja, que esses batizados fossem anulados. Essas pessoas, elas tinham que ser expulsas da igreja, tinham que ser afastadas, e as pessoas que foram batizadas tinham que ser rebatizadas. Essa é a visão donatista. Donatista. Agostinho era contra isso. Por quê? O que ele dizia? Quem batiza é Jesus Cristo. Não são as pessoas que batizam. Ele defendeu o sacramento. Por quê? O sacramento, como uma constituição numa república, ele está acima das pessoas. As pessoas são falíveis, as pessoas são mutáveis. É preciso que haja algo que esteja acima, que seja imutável. É preciso você ter uma base. Como no platonismo, a base é Deus. Ao contrário da disputa entre Platão e os sofistas, por exemplo, o Protágoras dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Platão dizia: não, Deus é a medida de todas as coisas. É preciso você ter uma medida que seja imutável, que seja fixa, que seja segura, que seja confiável. Agostinho vai pelo mesmo caminho num outro contexto completamente diferente. É preciso que você tenha uma base que seja imutável, que seja fixa, que seja estável. O ser humano é instável. Se você
Primeiro que você não tem como julgar se um ser humano é bom ou não. Por outro lado, se você coloca como critério o caráter de uma pessoa, você já não tem como avaliar, mas imagine que você possa avaliar. Quem é que vai sobrar? Não é? Como que você vai manter uma igreja só de pessoas puras, nobres e boas? É muito complicado. Então, assim, ele lutou contra essa divisão. Eu acredito que esse chamado para Agostinho, que o Papa fez questão de destacar no seu primeiro pronunciamento, é um chamado para a unidade. Exato, ele frisou bastante É um essa chamado palavra, para a unidade. A unidade não é apenas uma unidade retórica no mau sentido, a palavra é usada pejorativamente, não é uma unidade apenas no discurso, uma unidade na prática. Saber que existem divergências, ele reconhece, existem problemas, ele reconhece, o ser humano é falível, não é? Ele reconhece, como diz o Salmo, não há um só que faz o bem, um sequer, não é? Então o ser humano é falível. Agostinho adorava citar, acho que é Jeremias que diz, maldito o homem que confia no homem. Não é que você não deve confiar no ser humano. A fé, você precisa da fé para acreditar. Não é? Um dos argumentos que ele dá para defender a necessidade da fé está numa obra chamada A Utilidade de Crer. Ele diz assim, como que você pode manter uma amizade sem a fé? Por exemplo, você, Felipe, me diz que, olha, Ricardo, você é um cara muito legal. Eu tenho que acreditar no seu testemunho. É fé. É fé. Quando você ia ao cartório antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fé, que este documento. Fé é a fides latina, é a confiança no testemunho, na palavra dada. Se você não confia, as relações pessoais, elas são impossíveis de acontecer. A história, a gente não viveu, a gente não sabe o que aconteceu com Alexandre, com César, a gente tem o testemunho dos historiadores. Se você não der fé no testemunho deles e nos documentos que eles deixaram, que estão sujeitos à interpretação, o que sobra? Então, assim, a fé é necessária, a fé é importante, sem dúvida nenhuma. Então, assim, é necessário essa confiança para saber que as pessoas são falíveis. A divisão existe, as opiniões são divergentes, mas é importante, acima de tudo, entender que Deus é um só. Que entender que, no princípio, existe a unidade. Que se você quer manter uma instituição, é preciso que essa instituição esteja coesa. Se você quer manter um grupo de pessoas, se não existe um limite, o que é um limite? Por exemplo, uma circunferência. Se você cortar a circunferência, é como furar uma bexiga. Todo o ar que está lá dentro se esvai. Não é? Então, a mesma coisa, qualquer instituição, qualquer grupo. Se você não tem uma unidade, o conteúdo se esvai, ele não é mais um grupo. E acho que a unidade pressupõe uma base comum. Sim. Seja de valores, Sim. seja de elementos da própria realidade, porque até quando eu analiso o que está acontecendo no ambiente cultural brasileiro, no debate público mundial, virtual, muitas vezes a gente vê as pessoas se digladiando nesse grande duelo tribal, em que você perde o elemento comum de realidade, quer dizer, a base comum objetiva dos fatos. Fala, esses são fatos aqui, que são verificáveis e tal, são indiscutíveis. Aqui você tem uma zona cinzenta, cada um tem uma alegação, etc. Mas se você não delimita certo ambiente comum, e eu acho que isso é importante em relação a fatos, em relação a valores, principalmente quando você está lidando com as relações humanas, fica muito difícil, vira uma grande guerra, né? Porque hoje cada um tem seus fatos, né? Mais até do que as suas opiniões. Então, para resgatar a unidade, é preciso, como você falou, ter uma referência que seja estável, ao contrário, né, do que é muita gente. Veja como certos conteúdos são universais. É um nome clássico, o nome que se dá para a cultura clássica, para o pensamento clássico, remete a essa universalidade. Isso que você está falando, você pode voltar atrás, você vai encontrar na disputa com Sócrates e Platão e os sofistas, você vai encontrar com Agostinho, não só com os donatistas, mas com os maniqueus, com os pelagianos. A ideia de que você precisa ter essa base. Você precisa construir em cima de alguma coisa, esse valor universal. Qual é o oposto disso? É o relativismo. O relativismo Exato. De Protágoras, dos sofistas, que volta depois, em várias épocas da humanidade, volta com o nominalismo na Idade Média, volta, depois vai desembocar no niilismo, e hoje com esse radical relativismo que a gente tem em tudo. Cada um tem não apenas a sua verdade, o que para Agostinho seria um absurdo você dizer a verdade é Jesus Cristo, ou a verdade é Deus, ou seja, que está acima de todos nós. A verdade é a base, é o fundamento de tudo. Se cada um tem a sua verdade, não existe verdade. E o relativismo é contraditório em si, porque quando você define que a verdade não existe, como é que você vai fazer isso sem estabelecer uma verdade, né? Que é que a verdade não existe. É o primeiro argumento dele contra os céticos. Os céticos dizem, não acredito em nada.
Essa é a única coisa em que eu acredito. Ora, mas dizer que não acredita em nada, você já está dizendo que você acredita em alguma coisa. Dizer que não acredita em alguma coisa já é acreditar em alguma coisa. Então, assim, o argumento já cai por terra. Porque é preciso acreditar em alguma coisa, até para dizer que você não acredita em nada. Onde tudo é quadrado, não existe nada quadrado. Onde tudo é escuro, não existe nada escuro. Então, onde cada um tem a sua verdade, não existe verdade nenhuma. E as pessoas ficam perdidas completamente. Então, Agostinho é muito atual nesse aspecto. E vamos agora desvencilhar um pouquinho do Papa Leão XIV para falar um pouco mais sobre Santo Agostinho. Você falou da obra Livre-Arbítrio, algo que sempre me chamou a atenção na obra Confissões. É uma impressão minha de que aquela obra é centrada também na responsabilidade individual. A partir do momento que ele está ali se confessando tudo aquilo que ele viveu, que ele testemunhou, que ele pensa... existe essa volta para a responsabilidade do indivíduo, né? Que é diferente desse coletivismo que a gente vive hoje em muitas searas aí do debate público mundial também. Você vê o legado da noção de responsabilidade individual como algo agostiniano? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Apesar dele sofrer críticas por conta da doutrina da graça, que foi desenvolvida no fim da vida, é algo que a gente pode entrar se você quiser, é algo complexo, mas dá para tentar resumir. Sem dúvida nenhuma, por quê? A primeira disputa dele foi contra os maniqueus, porque ele foi maniqueu, ele sentiu necessidade de limpar, vamos dizer assim, não só fazer uma higiene mental para ele mesmo, mas para o círculo de amigos. Quando você diz que você tem uma potência má, que é a causa do mal no mundo, qual é a consequência disso? É a transferência da responsabilidade. Eu não tenho culpa de nada. Não fui eu, entendeu? Exatamente. Foi uma força externa. Eu fui levado a isso. Eu não tenho responsabilidade. Bom, Agostinho vai dizer que não. O próprio livre-arbítrio é escrito exatamente para dizer isso. Não é Deus a causa do mal. A liberdade está no ser humano. O livre-arbítrio foi um dom dado por Deus. Mas se Deus é bom, essa é uma das perguntas do livre-arbítrio, que ele vai responder a partir do segundo livro, porque no primeiro livro ele chega à conclusão de que o livre-arbítrio, o mal não está em Deus, está no livre-arbítrio da vontade. Mas o interlocutor dele, que se chama Evódio, que foi discípulo dele, depois virou bispo de Usales, no norte da África, ele pergunta, mas tá bom, o livre-arbítrio é a causa do mal, mas se Deus deu o livre-arbítrio para o homem, então como é que não é Deus, em última instância, o autor do mal, já que foi Deus que deu o livre-arbítrio para o homem? Deus não é presciente? Ele não sabia que o homem iria pecar? Ele, na sua eternidade presciente, ele sabia, então ele é responsável. Agostinho vai ser obrigado a desdobrar a ontologia do livre-arbítrio. Ele vai dizer que existem bens altos, grandes, bens médios e bens ínfimos. Os bens grandes são aqueles bens que não podem ser mal utilizados. Os bens ínfimos são aqueles que são desnecessários para a prática do bem, são prescindíveis. E os bens médios, aqueles que podem ser bem ou mal utilizados, como o livre-arbítrio. Não é porque ele dá vários exemplos, mas não é porque alguém pega uma faca e mata alguém que a faca é responsável pelo mal. É a pessoa que empunhou a faca. Esse é um debate frequente. Sim, então não é o livre-arbítrio que é o responsável. O livre-arbítrio é um bem médio que foi dado para que Deus, para que o homem faça o bem. Se o homem não fez o bem, não é porque a culpa não é de Deus. No livro 3 vai surgir... A culpa não é da liberdade concedida a ele. Não é da liberdade. Até porque, qual seria a outra alternativa? Exato. Se Deus não desse a liberdade, o que seria o ser humano? Seria um autômato, seria um bonequinho, uma marionete. Aí a capa do livro é uma marionete ao mesmo tempo que ele está segurando, é aquela contradição. Quanto de liberdade você tem? Não é? Então, assim, você é livre. Você pode escolher o caminho certo. Deus deu o livre-arbítrio para que você use o livre-arbítrio para fazer coisas boas. Se você usa para fazer o mal, a responsabilidade é sua. Então, nesse aspecto, Agostinho ele vai defender isso até o fim da vida. Mesmo que, num dado momento na vida dele, ele recebe o grande baque da vida dele, que é o pelagianismo, a disputa com Pelágio e depois Juliano de Eclano, muito inteligente, um jovem que é seguidor de Pelágio, que vai contra essa ideia. Agostinho, o que acontece? Nas Confissões, Agostinho reconhece misticamente que muita coisa que acontece na vida foge ao nosso controle. Nem tudo você tem controle. Às vezes você tenta entrar por uma porta, aquela porta não abre, de repente você é arrastado por um outro caminho. Ele percebeu isso. Ele percebeu, por mais que você seja racionalista, por mais que você seja cético, um filósofo, por mais que você procure a razão para todas as coisas, existe alguma coisa a mais.
que te leva muitas conhecimento vezes... e sabedoria que você tem, tem coisas que não dependem de você. Não, tem coisas que não dependem. Então, assim, quando ele confessa, ele faz a confissão de fé, ele confessa a sua fé, mas ele confessa o seu pecado e também confessa o seu louvor a Deus. São 3 modos de confissão que aparecem nos Salmos. Então, ele confessa a necessidade de louvar a Deus por tudo isso. E em todos os momentos, perpassa de primeira a última página das confissões, já mesmo que ele não tenha elaborado, uma doutrina da graça. Que em última instância é, Deus está acima de tudo. Existe um mistério que determina por algum motivo, desde a sua eternidade, imperscrutável, que certos caminhos são interditos para alguns e estão abertos para outros por algum motivo. Isso é inexplicável. Então isso perpassa a obra inteira de Agostinho. Só que isso jamais tirou responsabilidade individual, ele jamais negou responsabilidade individual. E Juliano de Eclano, através de Pelágio ou a partir de Pelágio, diz que Agostinho destrói o livre-arbítrio ao advogar uma doutrina da graça. Agostinho vai até o fim da vida insistir que não. Isso filosoficamente é impossível. Realmente é como se... Isso é uma das questões que aparecem no livre-arbítrio também, uma das perguntas. Se Deus é presciente de todos os atos futuros, como que você tem o livre-arbítrio? Como é que você pode dizer, eu vou virar à esquerda, se Deus previu na eternidade, antes de criar você, que você iria virar à direita lá naquele dia? Como é que você pode ter a liberdade para virar à esquerda? Agostinho vai dizer que não é porque Deus previu que eu vou fazer diferente, eu não vou ter a liberdade. Deus previu que eu teria o livre-arbítrio, que eu agiria com liberdade. Essa é a resposta, em última instância, que ele dá. Deus previu o meu livre-arbítrio. Se ele previu o meu livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não pode ser... Não existe vontade que não seja livre. Se não for livre, não é vontade. Então Deus previu que eu teria uma vontade, mas isso racionalmente é muito difícil de explicar. Eu tento desdobrar isso no livro, gasto muitas páginas, mas é complicado. Então a doutrina da graça para Agostinho é um complemento. Então nunca desdiz na cabeça dele o livre-arbítrio, o que filosoficamente até hoje é polêmico. Mas a doutrina da graça em si é o que exatamente? A doutrina da graça, tudo é graça de Deus. Certo. Qual o argumento que ele dá nas confissões? Muito bonito. Ele diz assim: como é que eu posso dizer que eu mereço qualquer coisa se antes de existir eu não fiz nada para merecer? Porque é o mérito, não é? O mérito é o preço que você paga ou recebe por um produto, por alguma coisa que você faz. Então, assim, se a lei de Deus diz que se você fizer o bem você vai ser recompensado, então você merece ser recompensado. Deus é obrigado a te recompensar. Isso incomodava Agostinho, Deus ser obrigado a fazer qualquer coisa. Então Deus te recompensa porque ele quer graciosamente, e não porque ele é obrigado a nada. Deus não pode ser obrigado a nada, Deus não pode ser constrangido a nada. Senão os meus bons atos vão constranger Deus. Como é que pode ser Deus se ele vai ser constrangido, ser dominado pela criatura? Então eu vou fazer boas ações com o intuito de ser recompensado e ele vai ser obrigado a me recompensar. Então existe esse pensamento, ele absorve na carta aos Romanos de Paulo principalmente, mas é um pensamento paulino, que Deus dá graça para quem ele quer, quando ele quer, porque Deus é autônomo, ele faz o que ele quer, e é um grande mistério, porque que Deus vai salvar alguns e não vai salvar outros. Eu não tenho resposta para isso. Então a doutrina da graça diz, no fundo, aquilo que você vai encontrar na primeira e última página das Escrituras e da primeira e última página de Agostinho, inclusive no livre-arbítrio. Deus é soberano, eu acredito que ele é sumamente bom, mas eu não tenho controle sobre a vontade dele e também não tenho controle sobre a minha própria salvação. Ele é o Senhor da minha salvação. O que eu posso fazer é seguir os preceitos dele e esperar com toda a fé possível, com toda a força que eu vá ser salvo. Mas garantia ninguém tem de ser salvo. Certo. Então, mas isso não anula o livre-arbítrio. Ele defende isso até o fim da vida, e muito menos a noção de responsabilidade, porque eu sempre posso me afastar dele. Eu posso... O neoplatonismo defendia algo que Agostinho também veio a repugnar depois. Isso ajudou no início a que ele se aproximasse de Deus e encontrasse o conteúdo espiritual, a realidade espiritual. Mas o neoplatonismo defendia, através de Plotino principalmente, que você pode chegar a Deus, bastava você fazer exercícios de ascese, né, ascesis em grego, exercícios espirituais de desprendimento, e que você podia entrar em êxtase e chegar até Deus, enfim, por seu próprio esforço. Agostinho dizia que não. Que ninguém consegue subir. Você pode se afastar por seu próprio esforço, mas subir você depende da graça de Deus. O que ele está querendo defender em última instância? A própria existência de Deus, a própria imutabilidade, o próprio infinito que é Deus, a própria necessidade daquilo que a gente estava falando no início, de você ter uma base universal inatingível, mas que seja fixa, que seja indestrutível, que esteja além
dos arrazoazos, dos sofismas humanos. Porque qual é o contrário disso? É o relativismo que a gente tem hoje. Através de discursos verbais, através de idiosincrasias. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua opinião. Ninguém quer ouvir, todo mundo quer falar, ninguém respeita. E fala-se muito, prega-se unidade, mas que unidade? Cada um quer o seu mundo, cada um quer o seu caminho, ninguém respeita o caminho alheio. Então, que unidade é essa que é possível? Era isso, no fundo, que ele estava querendo defender. E é isso que eu acho que ser agostiniano, no fundo, em última instância, significa. Entendeu? A unidade que é Deus. Para o neoplatonismo, como para Agostinho, Deus é o uno por excelência, a simples unidade indivisível, absoluta. Né? Agora, vamos falar um pouquinho de teologia da libertação. Inclusive foi assunto aqui com o padre Leandro Razeira, que já participou aqui do podcast Shoah, que organizou inclusive a obra do irmão do Leonardo Boff, né, o irmão que é um dissidente da teologia da libertação, defendida pelo Boff, que é mais ligado aí ao lulismo. E a gente costuma ver a teologia da libertação como uma leitura do evangelho sob o prisma da luta de classes, quer dizer, algo ali que teve uma contaminação marxista, que o Razeira, inclusive, explica que teve o seu momento ali na igreja, no entanto, depois desvirtuou completamente e hoje acaba influenciando campanhas da fraternidade, que se tornam muito mais sociais do que a pregação da palavra de Deus, e a igreja acaba tendo um ativismo que foge um pouco aquilo que ele gostaria que a igreja tivesse. Estou resumindo aqui grosseiramente, claro, tem todo um estudo, uma obra a respeito disso. Mas dá para a gente falar em obra de Santo Agostinho em contraponto à teologia da libertação? Porque a teologia da libertação veio depois. Né? Sem dúvida. No meu modo de entender, completamente. Deve-se falar. Há uma frase nos comentários que Agostinho escreve no fim da vida, são sermões que ele escreve para explicar o Evangelho de João, e ele diz: temos que meditar na nossa peregrinação. Ele via a vida como uma peregrinação. Ele chamava, inclusive, a vida como o mar deste século. Séculum, em latim, representa não um século apenas o passar dos 100 anos, né? Mas representa esse mundo em contraste com o mundo do porvir, o reino dos céus, por assim dizer. Então, ele dizia, no mar desta peregrinação, nós temos que atravessar. A cruz de Cristo seria a Arca de Noé. Ele compara a cruz de Cristo como a Arca de Noé, para chegarmos do outro lado. E temos que meditar nessa nossa peregrinação numa única coisa, que é essencial. Non hic semper eremus. Traduzindo, não estaremos sempre aqui. Ou seja, a igreja é peregrina, nós não estaremos sempre aqui. É aquela promessa de Jesus, o meu reino não é deste mundo. Essa podemos traduzir de modo grosseiro também como uma teologia vertical, ou seja, uma teologia que busca Deus. A teologia horizontal, a teologia social, e eu acho que nem Marx imaginou as consequências do pensamento dele, nem podia imaginar. Mas essa imagem é ótima, né? Vertical e horizontal. Sim, ela afasta muita gente da igreja. Às vezes você chega lá na igreja esperando realmente um contato. Religião, segundo uma das etimologias, é religação. Você busca de Deus. Você chega lá em busca de Deus e você escuta a pregação marxista, pregação socialista, pregação política, pregação voltada para as coisas desse mundo. Mas você já tem isso no dia a dia. Você não precisa ir para a igreja, para a casa de Deus para encontrar isso. Você quer uma porta, você quer alguém que te puxe. Você quer que a arquitetura, inclusive interna, a beleza, claro, né? E Dionísio vai falar muito da beleza. Nesse aspecto, há uma comunhão muito grande entre Agostinho e Dionísio, um pensamento muito estético nos dois autores. A beleza da igreja, o silêncio, a música, tudo isso. O canto gregoriano, na Idade Média, a igreja gótica, com aqueles vitrais maravilhosos, não é? Como a Catedral de Milão, por exemplo. Exato. Aquilo tudo eleva. Traz uma elevação porque é mais perene em contraste com aquilo que é mais efêmero, que é mais da moda. Deveria favorecer a oração, o silêncio. O que é difícil muitas vezes hoje, você chega na igreja e tudo que você encontra, qualquer coisa menos o silêncio. É muito difícil. É barulho, é ruído, em todos os sentidos. Então, assim, essa teologia horizontal, ela é anti-agostiniana. Né? Isso, assim, dizer assim, não, mas é uma preocupação com o social. Agostinho foi um pastor de almas, Agostinho foi um bispo, ele tinha preocupação, ele lutou contra... Sim, ele teve que defender a igreja contra o divisionismo dos donatistas e não conseguiu. Eles sobreviveram, Agostinho morreu e o donatismo continuou por um tempo. O maniqueísmo foi encontrado na China, acho que no século IX, no século X, escritos de maniqueísmo na China. Então, assim, mas ele deixou algo perene. O pensamento dele,
pensamento da unidade, o pensamento do amor, o pensamento da responsabilidade individual, da bondade de Deus. Agostinho via a bondade de tudo, beleza em tudo. Deus é o belo em si, Deus é o bem em si. Então, assim... Aliás, só um parênteses, não perde o que você ia falar, não. Mas não. É que é uma coisa que eu falo muito aqui nos programas, porque muita gente, às vezes, manda mensagem quando a gente está fazendo ali uma refutação sobre a mentira contada por um político que tem grandes massas de manobra, e a pessoa fala, não adianta. E eu falo, adianta. Sempre adianta mostrar a verdade, defender aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, porque mesmo que você não tenha o resultado imediato daquela vitória, de você mesmo convencer outras pessoas de uma realidade que elas não querem enxergar, ou você fazer com que uma pessoa impostora não fique mais no poder, mesmo que você não tenha essa vitória imediata, você tem o exemplo, você tem o legado, você tem a obra que fica e que pode ser usada depois por outras pessoas para também combater determinados males, determinados obscurantismos. Então, assim, o Santo Agostinho ele pode não ter vencido os donatistas naquela época, ele pode não ter acabado com o maniqueísmo de determinada maneira, mas ele deixou ali um legado de combate com todo um aprendizado que as pessoas podem ter a partir dessa obra. Sim, pode não ter acabado naquele momento, pode não ter tido o gosto de ver que eles voltaram para a igreja, porque ele não queria destruir. Ele não queria destruir os donatistas. Havia uma igreja donatista na frente da Basílica da Paz em Hipona, onde ele pregou por anos. Ele não queria, que eles voltassem, que eles se unissem. Claro. E ele aceitava. O batismo donatista é aceito, nós aceitamos, mas os donatistas não aceitavam o batismo católico, eles queriam rebatizar. Então, assim, vocês são mais do que Cristo, o batismo foi dado por Cristo, não foi dado por um sacerdote, foi dado por Cristo, foi ele que batiza. Então, assim, ele queria unir, ele não queria destruir. Mas, mesmo assim, tem uma passagem das Confissões em que ele diz, quando ele está tratando, acho que é do 4º livro, logo no início, ele diz assim, o que é que eu vou dizer a respeito de meu Deus? O que é que eu vou dizer? O que é que eu posso dizer? Mas ai de mim se não falar. Ai de mim se não... Ai tá quente busete. Ai dos que se calam a teu respeito. Por quê? Quoniam loquaces muti sunt. Porque loquazes são mudos. Apesar de falar muito, são mudos. Porque não falam o que tem que falar. Então, uma outra coisa, além da unidade, que a gente pode dizer com relação, inclusive, ao Papa, é uma pessoa que não se furtou a falar. Ele não, no fim da vida, ele até reclamava numa obra chamada Retratações, ele diz assim, é difícil, e eu me compadeci disso, eu até fiz uma nota de rodapé aí, ele disse assim, não tem um lugar para onde eu vou que eles não me acham, não adianta, eu não consigo ir para um canto, assistir, participar de uma missa, vamos dizer assim, quietinho no meu canto, porque eles chamam, Agostinho tá aí, chama, vem pregar, vem ensinar, e virou uma autoridade internacional, os papas mandavam cartas para ele perguntando a opinião dele a respeito de questões teológicas, porque virou uma autoridade. Então ele não tinha essa paz, mas ele entendia a responsabilidade dele. Então, só para não deixar sua pergunta sem resposta, sem dúvida nenhuma é muito agostiniana a ideia de uma teologia vertical. Busca por Deus. Volto a falar. 2 coisas que interessavam Agostinho. A alma, é uma busca interior, e Deus. São as 2 coisas. Eu quero conhecer a alma e Deus. Para conhecer a minha alma, eu preciso conhecer Deus e vice-versa. Para chegar até Deus, eu preciso mergulhar no interior da minha alma. E é um caminho para dentro e para cima, e não um caminho horizontal. Tudo que se faz, o fim último é Deus. E parece que o fim último foi um pouco desviado pela teologia da libertação. Acabou sendo um fim material, como se o reino de Deus fosse se realizar aqui e agora e não no porvir, vamos dizer assim. Então, ele é acusado de outro mundista nesse aspecto. Mas eu acho que é uma acusação leviana e equivocada, não é? Porque eu acho que essa é a essência do cristianismo, no meu modo de entender. Talvez aí haja discordância. E só lembrando aí da questão política, que a teologia da libertação ela foi adotada pela esquerda brasileira e é explorada até hoje. Agora, eu sei que você tem muito cuidado para falar da Igreja Católica, dos papas, etc., que você faz o estudo da obra do Santo Agostinho, mas tem impressões, né, sobre o que está acontecendo na igreja, etc. Com essas ressalvas, evidentemente, com todo esse cuidado, você associa mais o Papa Francisco à teologia da libertação? E o Papa Leão XIV ainda é uma incógnita se ele vai pender mais para o lado da teologia da libertação ou para o Santo Agostinho mesmo, como ele se diz filho? Eu espero e acredito que não. Porque, pelo fato de ele ser agostiniano, eu acredito que realmente seria um Agostinho que eu não reconheceria se fosse um Agostinho horizontal.
Um Agostinho muito voltado para a teologia da libertação. Não sei, não conheço a história dele. Eu sei que ele foi indicado, foi escolhido, não sei o termo técnico correto quando se elege um cardeal, se é escolhido, se é indicado, se é consagrado, qual é o termo que se dá. Mas pelo Papa Francisco. Então, alguma afinidade com o Papa Francisco ele deve ter, ou o Papa deve ter visto alguma afinidade. Então, assim, não acredito que vai haver uma ruptura muito, muito radical com o que o Papa vinha fazendo. Mas eu acredito que vai haver um redirecionamento, para uma tradição da igreja, uma espiritualidade maior. E eu acho isso necessário. Por quê? Voltando à questão da beleza, por exemplo. Esse autor, Dionísio Areopagita, entendia o mundo, e Agostinho do mesmo jeito, de maneira estética. Como o quê? Uma epifania. Ou seja, tudo é manifestação de Deus. Deus é incognoscível, Deus é infinito, Deus é inefável, Deus é imperscrutável. Como é que eu chego até Deus? Lá nos Solilóquios, a pergunta que a razão faz para ele é assim, tá bom, você quer conhecer a Deus, e como é que você vai saber quando você conheceu? Se Deus é incognoscível, se Deus é imperscrutável, inatingível. Como é que você vai saber, agora eu já cheguei até Deus? Se você não pode conhecer a Deus, como é que você pode dizer que você chegou? Parece o discurso daqueles que vou dobrar a meta. Não sei qual que é a meta, mas vou dobrar a meta. Se não tem meta, eu não posso dobrar. Então, como é que eu vou saber? Se Deus é alguém que eu não posso conhecer, como que eu posso dizer que eu já cheguei até lá? Então, sim, é um mistério. Isso se responde na criação. A criação era estética no sentido de apreensível pelos 5 sentidos. Tudo é manifestação de Deus. Está lá em 1 Romanos 20, que através do mundo visível, o Deus invisível se fez presente e eles são inexcusáveis. Aqueles que não se converteram são inexcusáveis. Ele estava se referindo aos pagãos. São inexcusáveis por quê? Porque eles viram a obra, eles veem a obra. E a obra de Deus é bela. Para Agostinho era tudo sumamente bom, ou corrigindo, era tudo bom em algum grau, maior ou menor, intermediário, mas era tudo bom porque foi criado por Deus. Não é? Então, assim, se é tudo bom, se é tudo belo, é preciso que você veja Deus em tudo. E ver Deus em tudo é ver beleza em tudo também. Bom, o que isso tem a ver com a questão da igreja? O que isso tem a ver com a questão da teologia da libertação e como eu vejo as coisas? Acho que consequência desse um afastamento dessa verticalidade, talvez seja sintomático, talvez não seja a igreja a causa, não estou dizendo isso, mas acho que é sintomático do tempo que a gente vive, desse relativismo. Exato. É o culto ao feio, o culto à deformidade. Forma era sinônimo de beleza, deformidade seria um oposto da forma, afastamento da forma. Então, o culto à deformidade, não apenas o relativismo, o culto à feiura, deformidade, e você vê isso manifestado na própria igreja. Não é? Aquela arte sacra belíssima que até hoje atrai as pessoas para a Europa para ver não só a arquitetura externa, mas as obras de arte que estão nas igrejas, que são museus, né, em Roma, obras de Caravaggio, de Michelangelo e tudo mais. Então, assim, hoje você vê a feiura presente, inclusive, na música que se toca, no ruído, nos discursos, nas palavras, na má formação. Então, assim, isso tudo, no meu modo de entender, é sintomático desse afastamento, dessa ideia agostiniana, dessa verticalidade, dessa espiritualidade, dessa valorização da verdade, de valores universais e de um Deus uno, não é, indivisível, que deveria estar presente em tudo, cuja obra é o mundo, não é? É a sua manifestação. Se ele é o criador de tudo, tudo é manifestação de Deus. Não é? Agostinho mesmo dizia, até o diabo, enquanto criatura, ele é um bem porque foi criado por Deus. Enquanto pecador, tudo bem, ele é mau. E ele dizia do próprio homem. Esse é um dos ensaios que eu escrevi lá no introdutórios no livre-arbítrio. Eu peguei esse oxímoro que Agostinho usa, que ele recorre numa obra chamada Enquiridion, chama Manual da Fé, Esperança e Caridade. Ele diz que o homem é um mau bem. O homem é um mau bem. Por quê? Ele é mau enquanto pecador, mas ele é um bem enquanto criatura de Deus. Então o homem é sempre um bem. Agora, Ricardo, vamos falar um pouquinho de retórica, porque você entende bem desse assunto e falou também da própria retórica agostiniana, e isso é um tema que foi bastante esmiuçado ali por Platão, por Aristóteles, e que, no fundo, é tema diário aqui do nosso trabalho jornalístico, porque a gente faz análise de discurso, a gente contrasta com a realidade. Você mesmo chegou aqui citando um comentário que eu tinha feito sobre um discurso da Janja, da primeira dama, que eu ironizo como primeira blogueira, que ela está sempre aprontando aí. Quando ela foi justificar a intervenção que ela fez numa reunião entre o Lula e o Xi Jinping lá na China, dizendo que ela
reclamou do TikTok, de não ter certos limites, porque ela estava em defesa das crianças e das mulheres, quando na verdade a gente sabe que ela está incomodada com a proliferação de conteúdos que ela chama de extrema-direita, mas enfim, que são conteúdos de oposição, são críticos, etc. Então ela fez aquilo que é um apelo sentimental, que é uma das características da retórica, quer dizer, ou pelo menos de um uso malandro, traiçoeiro, ardiloso, que se pode fazer da retórica. Não que a retórica seja inteiramente algo ruim. O que você tem para trazer a respeito da retórica que possa nos ajudar como ferramenta ali na contemporaneidade? Não que a retórica seja algo ruim. A retórica, no meu modo de entender, é uma disciplina que devia ser ensinada nas escolas desde como era no mundo greco-romano, de cultura greco-romana, né? O Império Romano, o Império Greco-Romano, que a cultura era toda grega. Então a retórica é uma disciplina excepcional. E o apelo patético, né, que em grego se dizia pathos, é um dos três modos de persuasão. A retórica, definida como por Aristóteles na sua arte retórica, né, a obra mais famosa da retórica na antiguidade, não digo a primeira porque a gente não tem obras anteriores, mas a que chegou até nós. Ele vai dizer que há três modos de convencimento. Ele vai dizer que a retórica é a arte de encontrar os meios de persuasão no discurso. E tecnicamente, é a teoria do discurso. É a teoria do discurso. Porque todo discurso ele é carregado de intencionalidade. Ninguém fala algo sem uma intenção. Que intenções? Você pode louvar, você pode deliberar, você pode julgar. Aí ele vai dizer que é o discurso epidítico, que é o de louvor, o deliberativo, que é com vistas ao futuro, a decisão ao certo ou errado, o que fazer, o que é útil ou inútil, ou então o judiciário, voltado para o passado, o que analisa o que foi certo, o que foi errado. Então trata do certo e do errado, do bom e do mal. E o estético trata do belo e do feio. Grosso modo, é mais complexo do que isso. Mas tem o mais descritivo e tem aquele que quer gerar uma ação no interlocutor, na plateia. Sim, depende do ambiente da plateia, sim. Então, sim, o sistema retórico é muito complexo, ele se desenvolveu ao longo do tempo e é riquíssimo. E Agostinho era professor de retórica, era especialista de retórica, porque a carreira mais valorizada no mundo romano, até o final da antiguidade, era a carreira de advogado, que era o retórico. Aquele que proferia discursos, no início político, mas depois depois de Augusto, depois do Império, você não tinha mais muita liberdade política, mas a retórica não deixou de ser importante, como mecanismo de teoria literária, como vamos dizer assim, uma prescrição literária, mas também como trabalho de advogados, como Cícero, por exemplo. Você vê em Cícero. Cícero foi político, mas Cícero também foi advogado de causas pessoais. Pois bem, o que Aristóteles dizia? 3 modos são os modos de persuadir. Logos, patos e ethos. Você pode persuadir pelo caráter do orador, o ethos. Isso a gente vê na propaganda, quando você tem um artista famoso, uma pessoa que tem credibilidade pública que está vendendo um produto. A pessoa deveria, no caso, ter ética e saber. Ela, por dinheiro, ela vende qualquer coisa, sem ética nenhuma. Então, às vezes é contra os seus valores fazer propaganda de casa de apostas, de cassino, mas a pessoa, por dinheiro, vai lá e faz. Porque ela tem um ética, a empresa chama aquela pessoa porque ela tem, vamos dizer assim, tem respeito na sociedade. A palavra dela vale alguma coisa. Então, é uma maneira de convencer. Isso acontece, principalmente em período eleitoral, mas também fora dele, com pessoas que têm muita credibilidade na sociedade em razão de algum talento específico, musical, cinematográfico, e aí elas emprestam aquela credibilidade para um apoio político. Sim. Certo? Isso é o ethos, né? Outra maneira de convencer seria o logos, seria argumentos. Infelizmente caiu em descrédito. Você não consegue convencer. É como crianças. Mas nós insistimos. É como criar. Os contos de fada, contos de fadas, eles trabalham com imagens e com um certo e errado, o bem e o mal. Uma visão maniqueísta do mundo. É a bruxa, é o príncipe, porque a criança ainda não consegue raciocinar, ela não consegue distinguir nuances. Então, trabalha com esses contrastes para poder educar através dos contos de fadas, que ao longo da Idade Média, na própria Antiguidade, as fábulas, as crianças eram educadas. Os pais contavam
contavam historinhas, olha, não faça tal coisa. Então, contando aquela história, a criança tinha aquele exemplo e sabia que, olha, se apontar o dedo para a estrela, vai nascer uma verruga na ponta do dedo, que era para ensinar a criança que não deve apontar o dedo para as pessoas, que é feio, para o pai não passar o constrangimento do filho, olha pai, fulano de tal, tá vestido de um jeito esquisito e tal. Então, aí você não tem um argumento, você vai usar essas imagens fortes, mas o argumento você usa. E o argumento retórico é diferente do argumento silogístico, filosófico, que é mais elaborado, é mais técnico e exige mais tempo, não é mais trabalho, que é o que Agostinho faz no livre-arbítrio. Você tem um argumento retórico que ele chamava de antimema, mas que é muito comum, não é? Que é um argumento que não é 100% completo, mas ainda assim é um argumento. E existe o patos, que é o apelo sentimental. Aristóteles vai no segundo livro da retórica tratar extensivamente do argumento. E não é negativo. Você pode fazer um apelo emocional positivo, não é? Quando você quer alguma coisa boa, e depende do fim que você quer alcançar. Infelizmente, hoje, o que a gente vê é o tempo inteiro o apelo emocional para tudo. Exatamente. Então, assim, você quer vender qualquer ideia, aí no final daquela ideia, óbvio que o ouvinte vai identificar quem é que usa esse estratagema. Não, porque nós queremos combater a fome, queremos acabar com a fome. Ou então, nós queremos censurar as redes porque nós queremos defender as criancinhas. Isso. Quem é que vai contra isso? Isso é um apelo sentimental. Quem é louco de dizer como olha e tal? Então, nesse aspecto, isso acontece muito. Mas, infelizmente, está acontecendo mais para o mal do que para o bem. Não é? Muitas vezes, quando você quer cancelar as pessoas, você usa um rótulo, você coloca aquele rótulo na pessoa, porque aquele rótulo você desumaniza a pessoa, você coloca aquele rótulo na pessoa, não importa o que aquela pessoa faça, o que você está fazendo com isso? Não é só apelo emocional. Você está destruindo o ethos da pessoa, você está destruindo o caráter dela. Qualquer coisa que ela fizer a partir daí não vai ter valor, porque você destruiu o caráter da pessoa. É o que se diz desumanizar, né? Vamos dizer assim. O que as pessoas estão fazendo, principalmente na seara política, é defender medidas autoritárias sob pretextos nobres. De salvar crianças, de salvar idosos que estão sendo roubados agora no esquema no INSS, de salvar as mulheres, enfim. A democracia. Quantos males são feitos em nome da defesa da democracia? Quantos atos antidemocráticos para salvar a democracia. Exatamente. Quantas excepcionalidades. Né? Mas você vê que o padrão é sempre o mesmo. Sempre. Você demoniza algo, ou seja, você destrói o ethos, o caráter de algo, ok, então se encontra um ponto que seja o mínimo denominador comum, um conceito que todo mundo que é unânime. Então, por exemplo, certa doutrina é unanimemente criticada, não tem ninguém que vai levantar a mão e falar, não, mas espera um pouquinho, vamos ver, essa doutrina tem um lado positivo. Não. Então, o que você faz? Você vai colocar pecha de membro daquele partido. Nazista, por exemplo. Eu não quis usar o nome, porque eu não sei se essa palavra ela pode ser usada. Mas você aponta o adversário ou qualquer pessoa que defenda aquela ideia. Nazista, você coloca aquele rótulo naquela pessoa, você destruiu o ethos, você destruiu o caráter da pessoa, pronto. Não importa o que ela faça. Está cancelada. Então, o que é horrível? É um linchamento. É um linchamento moral. Você associa determinadas ideias que são divergentes em relação às suas, aos nazistas, aos fascistas, aquelas pessoas demoníacas, diabólicas, ruins e malvadas e perversas. E posso falar algo que me entristece? E em vez de você argumentar, só concluindo, a favor da sua ideia e em combate aos elementos específicos da ideia contrária, você simplesmente demoniza as pessoas que defendem aquela outra ideia para posar de salvador, daquele que vai chegar com a ideia mágica. Maniqueísmo. Voltamos para o início. Exatamente. Os dois lados. Só tem dois lados na história. Como se aí viram nós contra eles. É o populismo que acaba resgatando, realçando, turbinando o maniqueísmo. E isso continua sendo usado. O que me entristece é o fato de que você é tão antigo. Isso está na retórica de Aristóteles. Exato. Que os acadêmicos sabem, os estudiosos sabem, todo mundo sabe. E as pessoas continuam usando os mesmos artifícios, os mesmos argumentos, e ninguém encontra defesa, ninguém explica. Gente, olha, isso está acontecendo, isso está errado. Por exemplo, as redes sociais. O mais enlouquecedor não é que impostores continuem usando ou pessoas mal intencionadas. É que muita gente caia ainda nesse truque que já foi diagnosticado, esquadrinhado, esmiuçado séculos atrás, né? Por isso que a gente tem que resgatar. Veja como o conteúdo universal ele não envelhece.
um dos exemplos que eu disse no livre-arbítrio, que Agostinho recorreu para falar do livre-arbítrio, não é porque a faca foi usada para matar que nós vamos parar de usar a faca para cortar o pão. Claro. Não é porque o livre-arbítrio é usado para o mal que o livre-arbítrio seja a causa do mal. Então não é porque algo está sendo mal usado que o problema está nisso, está sendo nas pessoas que usam mal. Isso vale para as redes sociais. Exato. Isso vale para tudo. Ou seja, porque as pessoas estão falando mal de tal pessoa, estão falando coisas que são indefensáveis, nós vamos cortar a língua das pessoas? É a mesma coisa, você está cortando a língua das pessoas. Ou seja, é o mesmo truque retórico de sempre. Você está usando o ethos, você tá destruindo o caráter da pessoa, está usando o pathos, que é a chantagem sentimental, e zero logos, zero argumento. Zero argumento. Você usa chantagem sentimental, o apelo patético, você usa a destruição do caráter da pessoa, você cancela a pessoa, mas você não tem argumento. E quando você chama a pessoa, vamos argumentar, dá suas razões, a pessoa fica em silêncio, muda de assunto, não é? E lamentavelmente essa linguagem que até pelo menos algumas décadas atrás estava mais restrita a uma militância política, ela foi invadindo o poder judiciário. E ela está sendo usada em votos, em decisões judiciais que ditam os rumos do país. Então, é gravíssimo e, obviamente, com consequência para milhões de pessoas. Sim. Agora, não quero encerrar esse podcast sem tocar num ponto específico, tratando aqui da obra de Santo Agostinho e de várias outras relacionadas a Deus, à Igreja Católica. As pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que têm outras crenças, as pessoas que até tem críticas à Igreja Católica por diversas razões, etc. Ainda assim, elas têm o que aprender com a obra de Santo Agostinho, porque tudo que a gente estava falando aqui, embora você sempre colocando a questão de Deus na obra agostiniana, é de suma importância para qualquer pessoa hoje. Quer dizer, essa noção de responsabilidade individual, essa sinceridade consigo, antes de tudo, eu entendo que tem um legado aí, mesmo que a pessoa não creia em Deus. Você enxerga assim? Como é que você avalia? Eu fiz meu doutorado e meu mestrado na USP, o mestrado em letras e o doutorado em filosofia. E tem uma cadeira, professores que estudam Agostinho. Eu não sei, não tenho estatísticas, mas eu sei que é um dos filósofos mais procurados, que se for índice das buscas no Google e em sites de artigos acadêmicos, talvez Agostinho seja um dos filósofos mais procurados, mais pesquisados. Exato. E a maioria das pessoas, não sei se a maioria, mas grande parte, não são pessoas crentes que acreditam em Deus. Então, assim, se você acredita no belo, se você acredita no bem, se você acredita em tentar honestamente buscar a verdade, com profundidade e com sinceridade, não tem como você não se apaixonar por Agostinho. Não só por conta da linguagem, ao contrário da aridez de Aristóteles. É até um adjetivo talvez injusto com relação a Aristóteles, porque o que chegou até nós não foi a obra dele completa, foi a obra editada, notas para alunos e tudo mais. Mas você tem Tomás de Aquino, por exemplo, que é outro grande pensador, mas cuja obra é árida. Agostinho era um poeta, como Platão. Platão era um poeta trágico antes de ser filósofo. Então a obra de Platão é uma delícia, porque ele domina as palavras. E Agostinho é a mesma coisa, ele domina as palavras. A obra é extremamente poética. As confissões são uma oração. É um salmo. Ele quase que emula, vamos dizer assim, a linguagem dos salmos para falar de filosofia, de temas filosóficos. Tem uma riqueza literária. Sim, com certeza. Então, assim, por gosto estético, sem dúvida nenhuma. O latim, sou apaixonado. Acho que se Deus fala alguma língua, Deus não fala. Em português, tá? Se Deus falasse alguma língua, tinha que ser o latim. Apesar de eu ser apaixonado por grego, Dionísio escreveu em grego, o latim é uma língua belíssima. Óbvio que o livro está em português. Então, deixar claro, as pessoas acharam 1.700 páginas escritas em latim. Não, o latim é língua morta, óbvio. A gente traduz, a gente estuda. Então, assim, Agostinho falou sobre estética, sobre beleza. Agostinho falou sobre questões eternas, como a origem do mal. Não é? Ele tenta explicar o sofrimento das crianças, o sofrimento dos animais. Não é? A questão da graça e da liberdade envolve a questão que hoje a neurociência toca. Afinal de contas, existe realmente o livre-arbítrio ou somos geneticamente determinados? Porque há quem defenda o determinismo genético, ou seja, que a pessoa já nasce
com o gene do malfeitor ou do estuprador e coisas assim. Então, assim, há correntes que defendem esse pensamento. E ele já está tratando dessas coisas. Não é? Então, assim, é uma obra riquíssima, é um grande pensador, uma obra riquíssima que merece ser conhecida. Então, não tenho elogios, não tenho suficientes para Agostinho, sem dúvida. Eu digo isso até porque o relativismo e todo um movimento político anticristão, eles geraram, principalmente acho que nas novas gerações, um certo preconceito contra autores ligados ao cristianismo. É como se, isso aí é pregação religiosa, e as pessoas perdem todo esse universo. Nada mais equivocado, e há filósofos, e olha, para ter uma noção, Hannah Arendt. Sim, você falou origem do mal e eu já pensei em origens do totalitarismo da Hannah Arendt. A tese dela foi em Santo Agostinho. Quem foi o orientador foi o Heidegger, que era apaixonado por Santo Agostinho, e Heidegger era tudo menos um cristão. Heidegger não era. Então, acabou se alinhando ao nazismo, tem toda uma história. Um grande filósofo, sem dúvida nenhuma, mas ele era agostiniano, apaixonado por outro filósofo, talvez considerado por alguns como o maior filósofo do século XX, o Wittgenstein. O Wittgenstein, em uma das suas obras mais importantes, Investigações Filosóficas, ele começa a obra analisando uma passagem nas Confissões, em que Agostinho está lá falando da linguagem, como a criança aprende a linguagem, ele vai lá e ele usa essa obra, mostrando que era leitor de Agostinho. Então, assim, a lista de filósofos do século XX, só para ficar no século XX, que estudam, leem, se interessam por Agostinho, é imensa. Aquele que acha que Santo Agostinho é um beato, no mau sentido da igreja, que beato quer dizer feliz. Então, se ele fosse um beato, ele já estaria satisfeito. É uma pessoa feliz, né? Porque essa é a palavra beatos em latim, quer dizer feliz. Isso é uma pessoa bem-aventurada. Mas que seja apenas um religioso, que tem uma obra devocional muito circunscrita a um ambiente eclesiástico, está muito equivocado. Ele é um grande pensador universal e, no meu modo de entender, ao lado de Platão, os dois grandes pensadores do mundo ocidental. Aliás, você citou Santo Tomás de Aquino como um dos exemplos aí de um texto mais árido, mas felizmente também existem os neotomistas, quer dizer, aqueles que estudaram a obra de Santo Tomás de Aquino e pelo menos que se inspiraram nela também para produzir suas próprias obras, que tornaram ela mais palatável, né? Como o próprio Sertilange, que tem o livro A Vida Intelectual, que para mim é uma referência básica para quem quer ter uma vida mental rica, de fato, porque não é autoajuda, mas ele consegue falar ali sobre o próprio cotidiano, sobre a própria rotina que deve ter alguém que precisa, como você, como eu, transitar entre os livros, entre o conhecimento histórico deixado aí como legado ao longo dos séculos e o mundo prático. Quer dizer, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ir na rua, precisa fazer as nossas compras, precisa resolver burocracia, etc. Como ter uma vida intelectual e tal. E o Sertilange, ele organiza isso, né, naquela obra. Então, tem muitos autores aí que conseguiram transformar a obra de autores mais áridos em algo mais palatável para as novas gerações. Essa história do ateísmo é uma coisa do século XX para cá. Porque se você olhar para trás na história, ver os grandes filósofos, é difícil você encontrar uma mão de filósofos que não acreditavam em Deus. O próprio Platão é um teólogo. Não é? Aristóteles, puxa vida, o termo teologia praticamente surge com ele. Não é? Então, num sentido diferente, sem dúvida. Então, assim, essa noção de que existe algo além, que o ser humano, essa humildade de saber que o ser humano não tem respostas para tudo, que a razão não dá conta de tudo, é um sinal de uma grande humildade, e eu acho que a humildade é um dos legados de Sócrates, que todo filósofo deveria seguir. O filósofo de nariz empinado é um contrassenso. Ricardo Taurizano, senhoras e senhores, que alegria, que honra e que prazer poder filosofar aqui no meio da tarde, um dia de semana, enquanto está acontecendo um monte de coisa na política, e eu agora, assim que acabar, vou ter que ler exatamente tudo o que está acontecendo, mas como é bom e importante a gente transitar, né, entre aquele mundo imediato das notícias, tudo que acontece ali e que muita gente lê superficialmente, mas trazer as questões de fundo, e é um dos objetivos aqui do nosso podcast OAR, para a gente justamente poder aprofundar o debate. Então, parabéns pela sua obra, parabéns por conseguir, eu sei que é muito difícil, viver uma vida intelectual, né, principalmente num país como o Brasil, que te dá muito poucas ferramentas, você tem que correr atrás contra muitas adversidades para construir um tempo para ler,
para estudar e ainda refletir sobre aquilo e ainda escrever sobre aquilo, que dá muito trabalho, e conseguir ter dinheiro, ter salário, para conseguir se alimentar, para conseguir construir a sua família. É um grande desafio ter uma vida intelectual no Brasil. Aliás, só para encerrar, você não sente isso? É um desafio, mas no meu modo de entender, como para Agostinho e para os antigos, não existe uma separação entre a filosofia e a vida. A filosofia para os antigos era um modus vivendi, ou seja, um modo de vida. Exato. A filosofia não era um exercício intelectual, você fica numa torre de marfim ali, especulando apenas, como muitas vezes acontece no mundo acadêmico. Era um modo de vida. Então, assim, aplicar a filosofia na própria vida. Não apenas os cristãos, mas você vai ver isso com o estoicismo, com o epicurismo, com o platonismo, todos eles aplicavam aquilo. Aquilo era um modo de vida para eles. Então, assim, realmente... É o que prega Sertilândia, inclusive. É muito difícil no mundo em que as pessoas não valorizam mais o livro. Você chega numa casa, você não encontra um livro em lugar nenhum. Antigamente, você tinha estantes de livros na sala de estar. Hoje em dia, o livro está escondido em algum lugar. Talvez embaixo da mesa, porque a mesa está com o pé manco. Então, a pessoa botou um livrinho ali para não ficar balançando. Então, infelizmente, isso é uma característica do nosso tempo, não é? Agora, mas eu acho que o livro não vai morrer. Eu acho que esses grandes pensadores, que daqui 2000 anos as pessoas ainda vão estar lendo Agostinho e Platão. E para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Admiro demais o seu trabalho. Muito obrigado. Admiro e sou um espectador através do canal do YouTube. Então, deixo um abraço também para o Duda, que é o seu comentarista. Sim, Duda Teixeira, está aqui na redação, trabalhando enquanto a gente está aqui gravando. Então, uma honra para mim. Espero que não tenha sido cansativo. Passou rápido para mim, não sei se passou rápido para a audiência. Imagina. Então, e só para terminar, as dicas, merchan, são esses livros, eles podem ser comprados onde? No Amazon. Amazon, esse aqui está fora de catálogo, vou reeditar por uma outra editora, mas ainda assim se ainda encontra um preço inflacionado, porque ele não está sendo editado mais, mas eu vou relançar. Esse acabou de ser lançado, você encontra na Amazon, encontra na editora CRV. Esse você encontra na Amazon Realizações, que a Filocalia também é um selo da Realizações, através do Edson, que fez esse brilhante trabalho. Então eles estão ali. Eles estão sendo vendidos, estão ali. Então tem palestra no YouTube também, explicando um pouquinho, tem uma palestra de lançamento do livro, explicando um pouquinho sobre o livro. Exato. Então é isso. Foi a palestra que o Edson me indicou e aí eu conheci o seu trabalho. E a sua formação qual é? Eu sou formado em letras, minha segunda formação, sou formado em matemática financeira. Eu fiz matemática financeira no exterior. E não era o meu caminho. E quase uma década depois, fui fazer letras, me apaixonei pelo latim. Através do latim, cheguei a Agostinho e fiz mestrado em letras clássicas, e depois o doutorado em filosofia medieval, tudo na USP. Porque a gente é jovem, acho que você devia ter isso. É um raciocínio lógico mais apurado e acaba levando mais para as exatas, né? Porque eu fiz 2 anos de engenharia, mas o raciocínio lógico é muito importante para tudo isso. Nossa Senhora. Matemática era a disciplina mais importante para Platão. A matemática. Pois é. Ele tinha, diz Diógenes Laércio, um dos biógrafos dos filósofos, que em cima da academia, na entrada da academia, estava lá o seguinte dizer: se não for geômetro não entre. Ou seja, exatamente, porque ajuda a desenvolver a capacidade de abstração, de organização da ideia, da própria retórica, das palavras. Então, muitos colégios, né, eu falo isso quando eu dou entrevista de podcast, eles acabam empurrando quem tem raciocínio lógico para as exatas, quando, na verdade, a gente precisa de mais gente com raciocínio lógico nas áreas humanas também. A lógica é matemática em letras, vamos dizer assim, praticamente. Porque a lógica é raciocínio matemático. E a lógica é um dos estudos também dos grandes filósofos. Sim, né? É uma das partes da filosofia, desde a antiguidade. E aí tem o logos também, que é o raciocínio lógico, que é uma das maneiras de convencer, de argumentar, de defender ideia e vender ideias, né? Ricardo Taurizano, muito obrigado pela sua participação no podcast OA. A gente está aqui todo dia, segunda a sexta-feira, com o Papo Antagonista, de 18 às 19h30, ao vivo na TV BMC e no canal de YouTube de O Antagonista. No canal de YouTube tem outros programas também. E o podcast OA toda segunda, com um convidado diferente, presencial, aqui no estúdio, às 19h30. Recomendem esse episódio para os seus amigos e também assistam aos outros. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir.